Amigas e amigos, o publicitário do PMDB, Elcinho Mouco, anuncia o slogan Fora Ladrão como contraponto ao Fora Temer. A notícia está na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, hoje. Ele está claramente aí pegando carona, né, surfando na onda dos moralistas sem moral. Os discípulos do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, da turma da Operação Lava Jato, a turma do ódio. Ele disse que vai espalhar esse slogan aí nas redes sociais, claramente com o sentido de alimentar essa turma aí do ódio. Isso pode ser considerado um desespero de causa, porque à medida que o Fora Temer, na repulsa ao governo golpista, vai ganhando densidade, intensidade e extensão, vai ganhando, enfim, as consciências populares, é natural que haja esse tipo de radicalização dos golpistas da direita. E surge aí esse tipo de coisa, essa atitude aí estabanada, né, com esse slogan aí, sem dúvida alguma, que mais parece uma provocação do que algo que tem algum conteúdo, algum sentido. É exatamente isso, né, porque ele só tem esse caminho para responder aos que combatem aí o golpe, né, aos que têm autoridade moral, aos que têm autoridade política para combater o golpe. Né? E com isso, sem dúvida alguma, que a repulsa ao governo golpista vai ficando cada vez mais clara e cada vez mais evidente. Tem o caso, por exemplo, a gente viu aí nas manifestações do dia 7 de setembro, essas manifestações que estão acontecendo todos os dias em diferentes partes do país, né, e bem simbolizada pela fala, né, pelo grito do escritor Marcelo Rubens Paiva na abertura da Paralimpíada, quando ele disse "Viva a democracia!". Depois ele explicou ao jornal o Globo, né, disse, né, foi para não falar golpe, ficou bom para todos e não agride ninguém. A democracia está ameaçada em vários sentidos pela Polícia de São Paulo, no Congresso. O contexto está implícito. O contexto é exatamente o Fora Temer, o golpe. Isso vai ficando, enfim, cada vez mais claro, porque a cada passo que os golpistas dão, quando eles se mexem, eles são obrigados a se mostrarem. Eu recebi aqui, por exemplo, uma nota à imprensa, recebi hoje, agora há pouco, da Petrobras, explicando aí a venda da nova transportadora do Sudeste. E lá pelas tantas, a nota diz que depois de adotadas as etapas do processo de desinvestimento da Petrobras, né, a nova transportadora do Sudeste está pronta para venda. Né? Ou seja, todo o processo que foi montado pelos governos Lula e Dilma para um projeto de investimento da Petrobras, para que a Petrobras respondessem às necessidades da soberania nacional, com o pré-sal, enfim, com toda a necessidade que o país tem de uma Petrobras forte e fortalecida, eles estão aqui dizendo que estão fazendo um processo de desinvestimento. Quer dizer, toda a montagem do investimento, agora eles estão fazendo o desinvestimento. Esse é o resultado aí da Operação Lava Jato, dos ataques à Petrobras, né, do desmonte, da desconstrução da imagem da Petrobras. Né, o resultado desse aqui é desinvestimento. Isso aqui é absolutamente revelador. Né, esta palavra aqui é reveladora do que a síntese de tudo, enfim. Enfim, é isso, né? Porque a percepção popular vai ficar. A reforma da Previdência, por exemplo. A Folha de São Paulo, mesmo hoje, admite em editorial que não vai ser fácil aprovar esta reforma. Lógico que a Folha, né? A gente conhece a Folha, sabe por quem ela fala, com qual objetivo, com qual finalidade. Né? Ela diz aqui, por exemplo, que vai ter a resistência de sindicatos e funcionários públicos, né, e seus representantes no parlamento. Quer dizer, uma clara manipulação, distorção. Quer dizer, a resistência à reforma da Previdência não vem só dos sindicatos e dos funcionários públicos. Essa resistência tem potencial para ganhar densidade muito grande no país. Aliás, já vem ganhando, né, porque a reforma da Previdência é um absurdo, um verdadeiro atentado, né, aos direitos aí do povo, né, dos trabalhadores, tudo naquela lógica do equilíbrio das contas públicas, né, aquela história do orçamento público, o que é destinado, os impostos, né, que os trabalhadores pagam, né, o que é destinado para quê? Né, como se fosse uma pizza, tem as fatias, cada fatia vai para um determinado setor e tem uma parte gigantesca, quase a metade do orçamento que vai para pagamento de juros. O que eles querem é reduzir a fatia dos aposentados para aumentar ainda mais
a fatia dos juros. Esse é o ajuste das contas públicas que eles defendem. A dívida pública, juros que foi criada aí pela Selic do Fernando Henrique Cardoso, exatamente no governo Fernando Henrique Cardoso, exatamente para transferir renda dos pobres para os ricos. Eu já falei aqui da Selic. Quer dizer, é natural que haja o endividamento do Estado, né, um financiamento, como se uma família estivesse comprando um carro, um apartamento, né, que vai se pagando ali aquelas prestações. Mas o que eles fizeram com a Selic foi deliberadamente jogar a taxa de juros lá para as alturas, para a estratosfera, né, no sentido aí de propiciar, né, a posse de grande parte do orçamento pelo sistema financeiro, pela turma aí que tem dinheiro, né, a turma do dinheiro, a turma endinheirada, né? Um mecanismo de legalização do acesso ao orçamento público pelo setor financeiro. Então, é evidente que se a população tivesse a percepção exata disso, essa reforma da Previdência não chegaria nem no Congresso Nacional. Mas, enfim, o potencial de resistência é muito grande. Lógico, e aí as manobras diversionistas são naturais, né? Por exemplo, esse ataque ao ex-presidente Lula, né, tem que ser inserido exatamente aí neste contexto, né, nessa luta, né? Eu também recebi agora há pouco uma nota dos advogados do Lula, né, falando aqui dessa acusação que tem contra ele aí. São várias acusações, mas essa desse delegado Tucano, né, que eu já falei dele aqui também, que indiciou o Lula, né, essa acusação absurda de que o Lula estaria, né, envolvido naquele processo da tentativa de compra do silêncio do Nestor Cerveró. Aquela delação, né, sem pé nem cabeça do Delcídio, né, suspeitíssima, né, com aquelas gravações absurdas. O Delcídio não é um imbecil, né, a fala de um imbecil. Né, como é que o Lula se envolveria com esse tipo de coisa? Né, não tem sentido. E os advogados levantam aqui uma questão importantíssima, né? Importantíssima, porque eles dizem aqui que a acusação, o indiciamento inverte, né, aquele princípio do ônus da prova, né? Quer dizer, o acusado é que tem que provar que é inocente, né? Sendo que quem acusa, o natural, a lei, a legislação, o espírito da lei, da justiça é exatamente isso. Quem acusa é que tem que provar a acusação. No entanto, eles fazem uma acusação generalizada, né? Os advogados dizem aqui, por exemplo, que eles não apresentam indício de materialidade do que eles estão acusando. Quer dizer, não tem nem como fazer a defesa, porque o Lula está sendo acusado com base em quê exatamente? Aí apresentaram as agendas do Delcídio, né, uma agenda do Delcídio, né, como prova. Na agenda não consta absolutamente nada do que ele falou. Esse Delcídio, o Jacques Wagner caracterizou muito bem ele, quer dizer, é um escroto. A palavra é do Jacques Wagner, não é minha. E aí pegam a agenda como prova, vai ver na agenda, não tem nada na agenda do que o Delcídio disse que tem envolvendo o Lula. Quer dizer, não tem a materialidade, não tem como fazer a defesa. Realmente é bem típico da Operação Lava Jato, dos métodos aí, né, desse juiz Sérgio Moro. Tem uma outra questão também, o TCU, que foi peça-chave no golpe. Agora diz que tomou aí uma decisão de que todos os documentos e presentes, né, de ex-presidentes, aí cito o FHC, o Lula e a presidenta Dilma, devem ser devolvidos à União. O Lula já falou muito disso, a Dilma também já falou, quer dizer, o Lula chegou a dizer que num momento de irritação que ele ia pegar todos esses presentes, né, ia jogar lá na frente do Ministério Público e eles que se virassem com aquilo lá. Ele falou outro nome impronunciável aqui. Mas enfim, tem uma lei que regulamenta isso. A lei tem que ser cumprida, o TCU tem que ver a lei. Não basta tomar lá uma decisão dizendo que tem que ser devolvido. Como é que você vai devolver se você não está cumprindo a lei? Não, que se crie as condições para que tudo isso seja devolvido, né, dentro do que estabelece a lei. Né? Esse tipo de coisa, quer dizer, cria-se uma situação, um impasse, depois faz a acusação. Com detalhe, o FHC está metido nisso, né? Eu, pelo menos, não vi a menção do FHC aí na mídia. E segue aí por aí afora, quer dizer, são os métodos aí desse braço, né, que foi peça-chave aí no golpe, né, o TCU, né, a Operação Lava Jato, né? Por falar em Operação Lava Jato, né,
Tem aí o caso do ministro do STF, o Celso Mello, né, que lembrou essa história de reduzir as instâncias, né, para que a pessoa seja presa, né. Ele lembrou aqui do Estado Novo, né, do Getúlio Vargas, né, que ele falou de um decreto-lei, o decreto que criou o Tribunal de Segurança Nacional, né, que determinava a prisão, né, sem o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando se chega à última instância, né, aí que se tem a condenação, que pode ser preso, né? Esse é um princípio básico da lei, da justiça, do espírito da lei, do espírito da democracia e da justiça. O Sérgio Moro está propondo que isso seja encurtado. Na segunda instância, o acusado já pode ser preso. Ou seja, uma burla à Constituição. O Celso de Mello fez uma dura crítica comparando, né, esta questão com esse decreto do Estado Novo que criou o Tribunal de Segurança Nacional do Getúlio Vargas na época da ditadura de 1937. O decreto, ele diz aqui que o decreto transferiu para o acusado a obrigação de provar a sua inocência. Essa questão que eu falei aqui anteriormente aí, do Lula, né? Quer dizer, ele que tem que provar que é inocente. Eles acusam, aí ele fala, o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, tá aqui os documentos, tá aqui tudo, o registro em cartório, não sei o que, não sei o que. Não, mas ele tá ocultando o patrimônio, tem que ter uma delação lá do Léo Pinheiro, tortura o Léo Pinheiro. Quer dizer, o Lula que tem que ficar provando que ele é inocente quando eles fazem a acusação e não provam nada, e o Lula toda hora apresentando documentos, apresentando provas, né, de que eles não estão no caminho certo. No entanto, eles insistem nisso. Que o Estado é o que o Sérgio Moro quer aí com essa história aí que o Celso de Mello combateu duramente, né? Ele diz que o Celso de Mello vai fazer a saudação em nome dos seus colegas à nova presidenta do STF, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, essa que falou bobagem também, essa questão de presidente e presidenta de maneira arrogante, né, expressando exatamente o que pensa a Casa Grande, né, que serve aí também a turma do ódio, né, esse tipo de coisa. Mas ela teve aí essa atitude, enfim, mas não vem ao caso comentar aqui esse assunto. O problema é que o Celso de Mello vai fazer a saudação, né, e há a possibilidade de que ele faça menção a esse tipo de coisa. É uma questão que muitos juristas têm se levantado contra, um verdadeiro absurdo, né? Assim como são essas 10 medidas contra a corrupção aí, que o advogado desse projeto, né, o Deltan Dallagnol, esse evangélico, né, que prega a Bíblia na igreja e o ódio nas ruas, eu já falei muito dele aqui também, né, que também igualmente esse projeto também transita aí por esta lógica aí desses fascistas, né, do estado de exceção, de burla, né, da legalidade democrática e do que diz a nossa Constituição. Enfim, a Lava Jato tentando criar aí os seus tentáculos, isso alerta para o fato de que a Lava Jato não é tão somente a Operação Lava Jato, tem mais coisas por trás disso. Eles fazendo politicagem, fazendo a política deles, estendendo os seus tentáculos, né? O senhor Sérgio Moro aí defendendo a redução das instâncias de julgamento. É lógico que o judiciário devia ser mais ágil, ser mais prestativo, ter mais recursos e etc e tal. Mas o que ele faz, o que ele fala não é isso, né? Ele fala outra coisa, aí na sua lógica do estado de exceção, que ele dirige lá um mini-estado fascista incrustado no Estado Democrático de Direito. Essa operação Greenfield aí, por exemplo, é um outro tentáculo da Operação Lava Jato. A prisão do Léo Pinheiro, nesse contexto aí, demonstrou isso claramente, né, como eles fazem as suas pataquadas, as suas patetadas, e a mídia simplesmente passa por... A mídia corrobora esse tipo de coisa, né? É um comportamento tipicamente de estado de exceção, né, de burla da lei. Enfim, tudo isso é a radicalização do quadro político brasileiro. Para eles levarem adiante o programa do golpe, eles precisam dessas radicalizações, né, precisam cada vez mais se utilizarem daquele binômio que eu já falei aqui, a violência e a mentira. É isso, muito obrigado. É o outro lado da notícia, vamos compartilhar aí, eu peço para vocês compartilhar, curtir e se inscrever. Um abraço, até a próxima.